Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui estamos nós mais uma vez. Alguns dias atrás estivemos, através deste canal, a convite do Tiago, o grande Tiago aí do Jardim Noronha, para trazer uma palavra sobre evangelismo, e foi um tempo muito bom poder chegar até você compartilhando algum ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Relativo a algum tema do momento, algum tema dentro daquilo que temos vivido. E sobre hoje, o tema de hoje que foi me passado é como ser igreja numa cultura individualista e consumista. Então, eu queria compartilhar algumas verdades, alguns ensinamentos, alguns princípios à luz da palavra de Deus. Sim, porque a nossa base, a nossa referência, o nosso fundamento deve ser a palavra de Deus, né? E meu desejo é que esta palavra chegue a um público de jovens, adultos também, né? Cristãos, tá? Então, sendo assim, o nosso embasamento, nossa linha mestra será a palavra de Deus. É isso, galera? Então, eu convido você para que, onde estiver, e se puder abrir aí, eu tenho aqui já aberto a Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Porque falar de igreja, falar da igreja de Cristo, e dentro dessa perspectiva de que ela está inserida numa comunidade, numa sociedade, no mundo, marcado pelo individualismo, né? E esse consumismo desenfreado. Então eu creio que o capítulo 12 de 1 Coríntios nos deixa algumas lições, alguns ensinamentos muito importantes para nós hoje. E obviamente o Espírito Santo vai aplicando, você vai refletindo, vai mastigando isso à luz da tua experiência, daquilo que você tem vivido, ok? Então aqui 1 Coríntios 12, a partir do versículo 14, né, diz o seguinte: porque também o corpo é um só membro. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vejam aqui que o apóstolo Paulo, é importante a gente entender aqui o contexto também. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja que estava tendo muitos problemas ali dentro dela. Problemas ligados às funções, aos ministérios deles, problemas ligados a dons, ao exercício dos dons, que são as capacitações que o Espírito Santo dá para os crentes trabalharem dentro da igreja, e outros problemas sérios que tinha ali. Então, Deus usa a vida do apóstolo Paulo para que orientasse aquela igreja sobre como que seria a vida da igreja, de uma igreja local. Dentre tantos assuntos que são tratados nessa carta, nessa epístola, ele no capítulo 12, antes de falar sobre os dons, ou nesse contexto já também, ele fala sobre a dinâmica da igreja, como que funciona. E interessante que ele vai usar uma metáfora, a metáfora do corpo, né? Metáfora do corpo, né? Onde vai falar dos membros deste corpo. E ele diz o seguinte já no versículo 14 aqui: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Interessante que é uma informação bem óbvia, né? Não existe corpo formado por um só membro. O corpo é formado por vários membros, né? Mas ele está partindo bem do lógico, partindo bem do direto, do claro, do evidente, para poder ensinar também algumas lições bem evidentes para aquelas pessoas ali. E nós queremos refletir de que forma que isso tem a ver conosco hoje também, tem a ver com a tua vida. Por exemplo, você lembrar que você é a igreja de Cristo, né? Você faz parte da igreja de Cristo, e que onde você estiver, você vai enfrentar uma cultura, uma sociedade em que não se dá ênfase ao corpo, ou então tem se dado uma ênfase fragmentada, dividida do corpo, né? E eu creio que alguns princípios aqui serão relevantes para nós, para a gente pensar sobre isso. Então, a primeira verdade,
conselho que podemos aprender aqui é que no versículo 14 é que nós somos vários. Óbvio, né? Somos vários. Então, a igreja é formada por vários membros, né? Isso é muito claro aqui no texto bíblico e na prática nós temos visto isso aí. E ele diz que o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, já fica o conselho e o lembrete aqui para nós que não existe apenas eu. A vida não consiste apenas em você mesmo, em si mesmo. Mas lembrarmos que existem mais pessoas que compõem esse corpo. Tão básico, né? Talvez nem seria necessário falarmos isso, mas quão importante é lembrarmos que a igreja é formada por membros, no plural, né? Então, e quando há saúde no corpo, né? Quando tudo flui naturalmente, quando tudo flui harmonicamente ou harmoniosamente, este corpo vai trabalhar de maneira perfeita, de maneira equilibrada, de forma que esse corpo não adoeça, ou quando adoecer, saberemos lidar com essa enfermidade, certo? Então, no versículo 15 e 16 diz: se o pé disser, porque eu não sou corpo, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então, um outro ensino que vemos aqui é a questão da isenção, do isolamento. Não tem como entendermos um corpo pensando que ele vai viver, cada membro vai ficar isolado, dissociado dos demais membros. Veja que na metáfora aqui que Paulo usa, ele diz que se a mão resolver do nada, né? Ele está criando aqui uma hipótese, né? Imaginando algo aqui. Se a mão do nada disser assim, eu não faço mais parte do corpo, eu sou uma mão independente. Ou o pé disser a mesma coisa, ou a orelha disser, olha, eu não sou mais do corpo não, eu estou aqui, mas não estou. Não tem como isso, né? Então veja que ele nos alerta aqui sobre a questão de não ficarmos isentos, isolados, largados, afastados deste corpo. E isso já vai combatendo essa questão do individualismo também. Os versículos 17 e 18 diz o seguinte: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Interessante que aqui já fala de funções específicas. Fala de determinadas funções estabelecidas por Deus para este corpo. Então veja aí que uma maneira de combater essa cultura individualista que ronda e que assola muitas vezes a igreja de Cristo também, é justamente cada um entender que temos uma função neste corpo e que precisamos exercê-la para o bem de todos, a harmonia de todo o corpo. Percebe que não é a tua só a harmonia própria. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Fala-se muito, né? De maneira assim, exagerada. Tenho que ficar bem comigo mesmo. E aquela ênfase no eu, no meu, nas minhas coisas, no meu bem, nas minhas coisas que eu tenho para fazer. E não pensa no coletivo, né? E aí uma outra distorção disso aí é quando alguns tentam invadir a privacidade alheia, né, em nome de uma suposta defesa de igualdades gerais, né? Então, é importante nós entendermos isso. Olha o que aqui diz aqui: se todo o corpo fosse olho, onde ficaria o espaço para o ouvido exercer sua função? E se todo fosse pés, como que as mãos atuariam e exerceria a sua função de mão? Então vejam aí que existem funções específicas para cada parte do corpo, cada um cumprindo o seu papel de maneira harmônica, de maneira que gere crescimento do corpo e ele funcione de maneira dinâmica, harmônica, harmoniosamente. Versículos 19 e 20 vai falar sobre a variedade de membros, né? Diz 19 e 20. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? É a mesma ideia do versículo anterior. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, quando nós entendemos que existem várias pessoas na igreja, formadas jovens, adultos, adolescentes, os idosos, né? Cada faixa etária, cada geração pode aprender uns com os outros e pode trabalhar um para apoiar o outro, e assim todo o corpo vai crescendo de maneira
igual, né? Atendendo às devidas necessidades. E quando entendemos isso a partir da igreja local, nós vamos refletir isso no mundo lá fora, no ambiente onde nós estivermos. Porque a nossa base, o nosso fundamento parte desde cá de dentro da vida da igreja. Entende? E os versículos 21 a 24 diz o seguinte, ainda nessa metáfora do corpo, né? Como viver numa cultura individualista, consumista, focado nas suas necessidades primordiais, né? Necessidades próprias, né? E não pensa assim mais em ninguém, porque eu quero a minha vontade, o meu gosto, ninguém mexe em mim, ninguém manda em mim, nós esquecemos que estamos ligados, conectados harmoniosamente com um corpo. De forma que se um sofre, os outros sofrem. Se um se alegra, os outros vão se alegrar também. Veja os versículos 21 a 24. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer para os pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos ou inconvenientes, né, ficar exposto, por isso usando roupas e tudo mais, nós damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, de cobrir, de ficar tão na parte mais reclusa, escondida, né? Não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então veja aí que há uma interdependência entre os membros. O olho precisa também das funções de outra parte do corpo. As mãos, os pés, cada parte do nosso corpo, essa ilustração dos membros do corpo, são interdependentes. Cada um tem a sua função específica para o corpo funcionar harmoniosamente, como foi falado. Mas também nós entendemos que nós precisamos um do outro. Vejam aí também que há um certo cuidado mútuo, né? Um cuidado entre ambos. Versículos 25 e 26 diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual cuidados uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, a minha reflexão aqui para vocês, queridos, especialmente público jovem, adolescente, ou até mesmo algum adulto, né, outra faixa etária que estiver assistindo este vídeo, este compartilhamento, que nós possamos entender, se a igreja numa cultura individualista e consumista, vai nos ajudar a gente a lidar com esse tipo de pensamento, até porque vamos lembrar que a sociedade, o mundo está manchado, foi afetada drasticamente pelo pecado, né? Desde lá do começo, Gênesis 3, tudo foi afetado. Então o ser humano cada vez mais ele tende a pensar em si mesmo, né? E não no outro. E isso torna-se preocupante quando afeta a vida da igreja local. Porque a igreja local, a igreja onde você está se reunindo, de onde você faz parte, ela vai estar atuante em outros segmentos da sociedade também. E o que é que nós vamos refletir lá fora? Como nós vivemos aqui dentro, aí dentro. Entende? Então, que fique esse desafio para nós, para todos nós. Temos a tendência de seguir o que o mundo está rolando, o que o mundo está tocando, a música que o mundo está tocando. Nós vamos seguir essa banda do jeito que está tocando aí? Né? Então o próprio Cristo deixou ensinamentos preciosos, como nesses aqui, usando a vida do apóstolo Paulo. Especialmente no contexto em que foi escrito para um grupo, igreja que estava cada um pensando só em si mesmo. Por isso esta palavra, que a igreja é um corpo. Agora a gente finaliza com uma informação importantíssima. Todo corpo ele tem uma cabeça. E quem é o cabeça da igreja?
Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, 22 e 23 deixa muito bem claro que judeus e gentios fazem parte da igreja de Cristo. E Cristo é o cabeça dela. Então eu acredito que muitas vezes temos algumas dificuldades de enfrentar uma cultura individualista, onde a gente sucumbe e vai na conversa desse sistema individualista, egoísta, quando nós deixamos de seguir as orientações do cabeça deste corpo, ou da cabeça deste corpo, que é Cristo. Tá bom? Eu deixo essa reflexão para você, que Deus abençoe a sua vida, da sua família, seus projetos. Lembra disso, você pode ter seus planos pessoais, individuais até, não tem problema. Mas lembrando que não vamos cair nessa falácia, nessa ideia de que de ficarmos só focados no meu eu, nas minhas coisas, esquecer de que podemos ser bênçãos na vida de outra pessoa. Tá bom? Um forte abraço, eu agradeço ao Tiago, ao Estevinho aí que estão preparando essas programações tão legais e transmitindo através deste canal, e pela oportunidade de me dirigir até você também, tá bom? Fica firme aí, aguenta junto aí as dificuldades, que certamente Deus nos abençoará e nos dará a sua paz e a sua tranquilidade, amém? Um abraço do pastor Cleonilson aqui de Saquarema, no Rio de Janeiro.